con el tema de prótesis de pulgar. Buenos días a todos, con mucho gusto y un placer estar acá, agradeciendo desde ya la invitación de Ecumano y vamos tocar un asunto que hace algunos años que cambió todo nuestro way of life. Nenhum disclosure para esta charla, solo la amistad con todos de Latinoamérica e de Europa que acá estão em congresso. Para começar a charla, o que pensam desses três pulgas? O primeiro, o segundo e o terceiro. Quem seria em lo primeiro trapeziectomia total? Nenhuma pessoa? Um. Em segundo, quem seria trapeziectomia total? Nenhum? Um. Em la terceira, quem seria trapeziectomia total? Alguns mais. Ok. E artroscopia, alguém pensaria nesses casos? Sim, algumas pessoas. E próteses? Nenhuma? Ok. Invito a todos a um novo conceito. Como evitar a primeira cirurgia em articulação trapézio metacarpiano, a trapeziectomia total. A primeira abordagem cirúrgica. Por quê? Para nós outros, trapézio é parte da solução. Como a cabeça de fêmur é parte da cadeira. Então, vamos falar um pouquinho de nossa experiência com tudo o que se passa com a prótese trapézio metacarpiano. Primeiro, só falando da patologia, que é uma patologia dinâmica, não estática, que há muita relação com o nosso way of life. Se comemos bem, se hacemos atividades físicas, se utilizamos perfeitamente as ferramentas de trabalho, podemos evitar a artrose. E cada vez mais, sempre há tempo para tratar. Se já há artrose, e pronto, não. Se a artrose está começando, podemos cambiar nosso way of life e podemos mudar a direção da história natural desta patologia. Então, invito a todos a ser melhor way of life. Lembrar que nos dias de hoje utilizamos muito nossa mão, muito nosso pulgar, principalmente telefone, computador, todos acá com telefone e computador e utilizamos muito pulgar. Aí uma sobrecarga muito alargada sobre esta articulação trapézio metacarpiano. E quando temos isso, começam a falhar as estruturas que permitem a harmonia entre os tecidos. Falham os ligamentos, falham a cápsula, falha no osso, falha no cartílago. E aí sim vem a patologia. E esse processo é contínuo. Então teremos que cambiar nosso modo de viver para evitar que com 30 anos termos uma artrose já em grado avançado. Então, o tratamento segue o mesmo inicialmente. Uso de células madres, infiltração, férula, câmbio de vida. Acá, nas dicas de primeira linha de tratamento, uso de órteses, como a doutora explicou bem em codo, para posicionar melhor, utilizar a órtese para trabalhar, utilizar a órtese para fazer atividades de lazer que possam evitar que a doença progrida. E todo o conhecimento acerca da musculatura tenar e musculatura intrínseca da mão, porque esta musculatura é parte da solução, antes e depois da cirurgia. Na sequência, a classificação ainda não há uma luz clara que quando temos o grau 4, se a patologia, a dor é maior e pior em STT ou em trapézio metacarpiano. Neste ponto, temos uma técnica de fazer uma infiltração em cada uma delas para mirar onde está o maior problema. Mas ainda não é claro o que se passa em grado 4. Os outros grados são muito claros para nós outros. Acá um bom cenário para ser uma prótese
em um paciente nosso? Uma mulher ativa, com bom rango de mobilidade, com musculatura buena e que queres continuar a ser assim. Então, por que fazer próteses? Há alguma outra técnica que melhora o dolor, que mantém o rango de mobilidade como iniciar, preserva a força de pressão palmar e de pinça, melhora a qualidade de vida, pero os resultados de follow-up a largo prazo vão nos mostrar que isso está certo. Se metemos essas informações em IA, pode usar qualquer IA que tenha. Atualmente cambiamos e misturamos, fazemos um mix de algumas IAs e podemos mostrar que não há diferença entre fazer uma trapeziectomia e nem fazer uma prótese. Assim a IA nos habla. Só que há mais complicações em próteses do que em trapeziectomia. Pero as próteses evoluíram muito nas gerações primárias, antes de anos 2000, na primeira década e em segunda década. E agora temos próteses com doble mobilidade, com hidroxiapatita, com osteointegração, com componentes modulares que se pode cambiar e que há uma relação harmônica de todos eles, metal e polietileno. E o que melhorou ao longo do tempo? O design. Então, haces uma cúpula melhor, um vástago mais precioso e coelho também inclinado, não coelhos retos como era a primeira e segunda geração. Além disso, mira como é a hidroxiapatita cerca de vástago. Não é um tecido liso, não. Há ranhuras que se tocam na parte exata onde a prótese se conecta com isso. Então isso melhorou por muito. E agora o conceito de dupla mobilidade. Qual a vantagem traz esse conceito? Lá a estabilidade talvez não seja melhor, pero quando tu utiliza a dupla mobilidade, o movimento é mais precioso, porque há uma conexão, uma modulação entre estes componentes para fletir, para estender, para opor, para abduzir, para aducir. Acá como a técnica simples, uma via dorsal que vai direto ao ponto. Há que ter cuidado com ramos sensitivos dorsais e depois para abrir a cápsula. Mas o resto vai cair em cima do primeiro túnel extensor, abre bem entre eles, abdutor e extensor, e aí vai cair na cápsula. E aí vamos utilizar guias, outras pessoas não utilizam guias para fazer o corte da base de metacarpo. Muitas vezes não tem acesso à articulação porque está muito cerrada, mas quando faz essa osteotomia inicial, vai ter acesso a esta articulação. E aí inicia a colocação de guias para o metacarpo e depois para trapézio. Mirem, há que sacar o osteófito medial. Essa osteotomia da base pode ser transversa, com guia, pode ser oblíqua, dependendo da displasia que há em base de primeiro metacarpiano. Há que ter cuidado com o canal medular. Ele não é em centro de metacarpo, e sim ligeiramente dorsal, porque o córtex palmar é curvo e mais largo do que o córtex dorsal. Então, se errar essa direção, vai haver problemas para meter a prótese na melhor posição. Aqui como se faz o corte com guia, e há que ter cortical dorsal pelo menos de 2 milímetros para que não haja dolor, senão vai ter um stress field muito largo entre a prótese e a cortical dorsal. Então, achar esse canal medular é ponto clave da cirurgia. Depois, vamos estudar no componente mais importante, que é o trapézio. Trapézio é que ter uma altura importante para que a prótese seja colocada. Se tiver uma altura menor do que 6 milímetros, é perigoso. É possível, pero peligroso. Então, 6 milímetros para mais é um magic number. Antigamente falava 8, mas as cúpulas melhoraram muito. O centro de trapézio é o segredo de toda essa cirurgia, de tudo que falamos em uma charla. Achar o centro, dorsal, palmar, medial, lateral. Então, há que secar trapézio, há guias, há separadores, afastadores que nos propicia isso. Achou o centro, com ou sem guia da prótese, e aí vai a ser os túneis, a confecção do túnel em trapézio. 30 graus, utilizando o segundo raio como parâmetro, em coronal e também em sagitário. E assim
vai ter o ângulo perfeito para meter a cúpula. Há que ter osso acerca de toda a cúpula. Depois vamos escolher o tamanho de cuello e aí o offset da prótese. Quanto que é a distância ideal de trapézio para metacarpiano? O quão necessário para ter o equilíbrio entre estabilidade e mobilidade. Muitas vezes temos estabilidade buena, pero a mobilidade é rígida, então o cuello está muito largo. Tantas outras, a estabilidade é pouca, pero não há luxações. Então há que haver equilíbrio. Escolher o cuello está aí. O melhor offset é o natural, é que o paciente tem de outro lado, ou que forme esse arco gótico entre primeiro e segundo metacarpiano. Nem sempre é possível, dependendo de cada paciente, pero é indicado. Iniciamos com a técnica de usar próteses de pirocarbono, em 2009, publicamos, e agora sim os resultados de técnica de prótese Maia de Lepino. Então, buenos resultados, buenos rangos de mobilidade, e aqui o que pode acontecer se não fizermos a técnica correta da prótese. Então, a posição de cúpula de trapézio é ponto clave da cirurgia. Não pode ficar nem medial, nem lateral, nem muito abduzida, nem tão pouco atucida. Aqueles 30 graus é o truco maior. E quando falha, não só a trapeziectomia, mas quando falha a prótese, por que não cambiar a prótese? Esse conceito vem da cadeira. Muitas vezes, resgatando uma trapeziectomia, podemos fazer uma osteotomia de base de metacarpo. Fija primeiro essa base em trapezoides, haces os canales e mete a prótese. Acá uma prótese nossa que estamos a desenvolver em Brasil, que há rango de mobilidade, dupla mobilidade e todos os conceitos modernos com a anatomia e o design de tudo que falamos. A reabilitação de próteses é importante. Quando mete uma prótese, há que mobilizar. Não há que deixar 6 semanas em uma férula, porque o que faz a prótese mover, a musculatura intrínseca, a musculatura tenar, se deixa travado, bloqueado, vai haver, entre outros problemas, atrofia muscular. Então, estamos atrapalhando a evolução. As variações da prótese, a literatura mostra o mesmo, e há que ter cuidado com o que falei de trapézio. Cheque a forma de trapézio. Há 3 principalmente tipos de trapézio. Muitas vezes utilizamos a linha de trapézio metacarpiana como a guia para colocar a prótese na inclinação perfeita. Tantas outras, a parte proximal de trapézio. Mas quando há trapézios muito displásicos, haces uma bissetriz de los dois e aí coloca a prótese na melhor posição. Lembrar do offset. E quando acertamos isso, corrigimos a articulação de arriba, metacarpo-falângica. Acá uma deformidade em Z, tratado só com próteses. Tenha cuidado com a posição de vástago. O vástago não é cilíndrico, é um triângulo e também não é um triângulo equilátero. Esse mete ele ao contrário, o colo só encaixa na única posição. O colo vai ficar ao contrário também. Então, vocês tenham que ter cuidado com a colocação de vástago. E olha lá, profundidade, no dip de trapézio, não podes passar a linha distal. A prótese foi colocada muito abaixo. Paciente evoluindo bem, mas pode falhar. Acá um caso que ficou 6 semanas imobilizado após a colocação da prótese. Mira a artrofibrose que hice em la articulação. Então, prótese para mobilizar temprano. Por fim, indicar a prótese é o que buscamos hoje. Ainda não temos uma certeza, pero pacientes ativos, com boa mobilidade, com bom estoque ósseo e que queiras melhorar. Aí sim está indicado. Os casos, maioria hoje bilaterais, porque a prótese funciona, e os resultados naquela publicação que eu mostrei. O objetivo é manter a força, melhorar a dor, manter o rango de mobilidade e melhorar a qualidade de vida. Então, invito a todos a ser próteses trapézio metacarpianos. Cambiou muitos meus resultados. E olha que me encanta muito a artroscopia. Quem me conhece sabe o tanto que gosto de artroscopia. Há espaço para todos, incluso para próteses. Acá um curso que hacemos em Brasília, um Cadáver Lab, todos estão invitados. Depois mostro em outras charlas. Muitíssimas graças. Perdão pelo tempo.
Muchas gracias, doctor Max. A continuación,